Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cabana Cast. A gente está muito feliz de receber todos vocês aqui. Pode entrar, a casa é sua. E hoje a gente está recebendo dois amigaços meus, assim, de longa data. E eu fico muito feliz de ter trazido de tão longe essa pessoa que eu gosto muito. Conheço há muito tempo. E vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dela. Hoje está aqui do meu lado um parceiraço meu que vai fazer parte hoje também aqui do Cabana Cast. Com muita felicidade consegui trazer ele em horário de almoço. O cara tá com fome aqui. Mas ele tá feliz, cara. Sabe quando a gente fica com fome, a gente fica meio triste, né? Vamos lá então, ó, vou apresentar aqui o André Felipe Tafuri, que vai fazer aqui comigo aqui, vai conduzir essa pequena entrevista, e a minha grande amicíssima Iole Escófano. Cara, que prazer ter você aqui com a gente no Cabana Cast. Obrigada por me receber, obrigada por esse encontro, que é um encontro de almas, né? De todos nós aqui. Depois de tantos anos, o Bom Filho a casa retorna, não é que assim? Bom, né? Voltou pra serra. E aí a gente tá todo mundo junto, é isso aí. E eu muito contente de estar com vocês aqui juntos. Poxa, que felicidade. E eu acho que foi tudo traçado lá atrás, hein, André? Você não acha, não? Né? Eu acho. Cara, falar lá de trás tem história pra caramba, né? Ah, hoje tem, hein? Então, olha, conta um pouquinho da tua história, cara, com a cidade de Friburgo, como é que foi, como que você começou o seu trabalho, né, cara? Então, conta um pouquinho da tua história, meu amor. Fica à vontade. Começou assim, eu tinha 16 anos, né, quando eu entrei em rádio, trabalhava na Gift, artigos importados, foi meu primeiro trabalho, um grande abraço aí pro Zé, se estiver assistindo, que tá lá em Portugal, né, hoje. Vai tá. Eu trabalhava lá atendendo, né, a loja lá, a gente vendia artigos importados. Aí tive uma oportunidade de fazer um teste na Rádio Caledônia e foi muito engraçado porque eu nem imaginava que um dia eu pudesse trabalhar em rádio, embora eu tivesse um histórico ali dos meus pais terem aí uma pegada na área de publicidade, propaganda. Você lembra o ano rádio. disso, não? Ai, cara, eu acho que foi 91. Acredito que sim. Talvez tenha sido isso. Uhum. E aí lá atrás fiz o teste, passei e na época tinha que fazer um estágio, né? Eu tinha ali o pessoal que falava, olha, você não pode falar durante o horário que é de todo mundo ouvir, então você tem que começar de madrugada falando. Então, tinha lá o Marcelo Gripe na época, que me aterrorizava dizendo que a rádio era assombrada. Grande e Marcelo eu chegava Gripe, lá e ele tocava um terror na minha cabeça que vocês não têm noção. Tá vendo os quadros? Olha, eles todos estão de lado. Olha, tá vendo os quadros? Tem o velhinho que mora aqui. Cara, eu morria. Já era o Halloween na rádio. Cara, era o Halloween da Rádio Caledônia. E aí, lá atrás, eu tinha que fazer o teste e aí tinha as outras meninas que não passaram no teste, né? Então, tua voz é horrível, você não sabe nem falar português, quanto mais inglês. E eu tinha que falar algumas músicas em inglês, porque era a sonoridade, né? Eu não tinha a menor ideia como falar algumas músicas. Aquilo ali era um universo totalmente diferente para mim. Só que eu contei com pessoas muito incríveis e pessoas que me ajudaram muito. E uma dessas pessoas foi o Lúcio. E o Lúcio Petrilo. Lúcio Petrilo. Pô, forte abraço pro Lúcio, cara. Eu encontrei a Rosane esses dias no shopping. Caramba, assim, que bacana. Foi um encontro muito legal. E o Lúcio falou assim, aí ó, estrombófago, porque ele não me chamava de escófalo de jeito nenhum. Estrombófago, é o seguinte, se você quiser passar nisso daqui, você vai ter que falar esse nome direito. Então, olha, eu vou escrever um nome pra você, você vai lá, estuda isso e volta aqui e fala esse nome direito. Com a delicadeza do Lúcio, né? Ele era incrível, cara. E aí pé na ele foi porta. e escreveu ali como se falava a música do Tears for Fears, né? Everybody wants to roll the road. Olha! Né? E aí eu falei, cara, isso vai quebrar minha língua, né? E aí ele foi e escreveu Everybody wants to roll the road. E eu fui lá e fiquei testando aquilo, como é que eu ia fazer. Fui lá, fiz, passei no teste. E aí comecei a fazer todos os dias de madrugada. Aí depois passei para a parte da noite, que era de 6 da tarde às 10 da noite. Aí pegava ali um breakzinho, que era da Hora do Brasil e tal. E aí tinha lá algumas músicas que o pessoal ligava e pedia. Tinha às vezes que a gente virava a noite trabalhando também e ia lá às 5 horas da manhã para poder render o outro locutor que estava lá. Foi uma época de ouro, foi uma época fantástica. Aprendi muito com a Ana Cláudia também, que eu acho que está na Sucesso Nossa, FM. A Aninha é o Vozeirão, maravilhosa, fui estagiária cara. dela, do Alberto DJ também na época. Sim, Alberto Júnior, trabalhei com o Cadu também, que tá lá na Europa só. agora, né? Fantástico. Eu peguei ali esses caras que foram uma escola para mim. E nisso a gente vai treinando as habilidades de comunicação, começa na área de eventos, e a Rádio Caledônia na época fazia um investimento grande nos seus locutores para que a gente pudesse fazer os eventos, e foi quando eu conheci você,
que foi quando a gente fez a primeira festa apoiada pela Rádio Caledônia, e eu adorava reggae, morando na Serra, né? Ninguém entendia isso. E a gente fez a primeira festa que foi Reggae in Night. Reggae in Night, isso que aí. foram todas as músicas naquela noite, teriam que ser tocadas só reggae, não importava como, André. Foi muito legal, então não tinha como. E aí a gente começou a se integrar aí com novos pares, né? Foi quando eu conheci você, conheci outros locutores que também faziam na época eventos, e um pouco depois eu vim a conhecer o André, e a gente começou a se entrelaçar aí em vários eventos, e eu posso dizer que eu posso afirmar para vocês, e hoje estando aqui com vocês, depois de tantos anos, eu posso dizer que eu sou uma garota de sorte, cara, porque eu só encontrei gente maneira na minha vida. Então, assim, as outras pessoas só passaram. Agora, quem ficou, assim, é porque eu tenho muita sorte, André. É sério, cara. Isso aí. E tá aqui hoje com vocês, E eu penso igual. É muito legal. Mas então, essa Reggae Night aí foi a que choveu? caiu um temporal do cacete. Não, essa foi... Nossa, essa festa foi... Ela foi uma dádiva, porque caiu um temporal no dia... E aquela mesa de frutas, e eu queria fazer uma mesa de frutas na festa reggae, a festa tropical. Então, montei aquela, na época era Moby Dick's Pub. Isso aí. Isso? E aí montei uma mesa de frutas, chamei gente para cortar fruta colorida, colocar tudo lindo e tal, e botei aquilo tudo. Eu falei, caraca, eu tô muito encrencada, para não dizer outro termo, que a gente não pode falar palavrão. Falei, cara, não... Tinha 4 ingressos vendidos. DJ pra pagar. E o detalhe, eu tinha percorrido a cidade inteira, tinha brinde lá pra gente poder sortear. E eu arrumei cangas, porque eu queria... Na minha cabeça a festa estava pronta, né? Eu queria amarrar cangas na parede e tal. E vai correndo... A gente mora na serra, né? E olhe sempre fora da caixinha, né, cara? Sempre queria saiu da amarrar caixinha. cangas nas paredes pra poder fazer aquele efeito das luzes de neon e fazer um negócio bem legal. Cara, caiu um dilúvio em Friburgo naquele dia. E eu fiquei na porta, olhando pra baixo. Só quem foi lá na Mob Dix, aquela vidraça, aquela mesa de fruta, só pensava assim, cara, quem vai comer essa fruta toda? Como é que eu vou fazer pra doar? Porque não vai vir ninguém, tomei prejuízo e eu vou ter que fazer alguma coisa pra poder sanar isso. A única coisa que eu não tinha pago era a rádio. Mas eu tinha inovado lá com um cara que eu não lembro o nome, que era quem imprimia, mas o primeiro cartaz chapado, que era cartaz chapado na época que eu falei, eu quero um cartaz todo preto, com uma lua branca, e era muito dinheiro fazer um Pô, pra cartaz imprimir um daquele. preto. E eu quero fundo chapado. Não Aí é? você é maluca, eu quero. E aí eu fiz só 400 cartazes, que foi o que deu. E aí eu falei, vou ter que pagar esse cara de qualquer maneira, né? Cara, de repente, gente, a chuva cessou, André. E foi chegando carro, e foi chegando carro. Não, a festa foi um sucesso, a festa bombou. Foi sensacional. Não tinha mais como entrar gente, daqui a pouco você olha pro lado, tem gente jogando abacaxi pela janela, porque quem não estava entrando, o pessoal estava fazendo intercâmbio de fruta pela janela e colocando a fruta pro pessoal lá de fora. Mas assim, a festa foi um sucesso, a gente pagou todo mundo. Eu lembro da né? fila, tava enorme a fila, Tava lá enorme. embaixo no portão. E foi muito legal, não deu nenhuma briga, a gente também era bem alinhado junto com o pessoal da segurança, desde sempre, né? Muito. Eu quero, assim, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas todas as pessoas que trabalhavam comigo naquela época foram pessoas incríveis. Você lembra? Nunca deu uma confusão em nenhuma festa que a gente fez. Muito. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, que muito vai da energia que a gente aplica ao negócio e também muito vai das pessoas que vão ao nosso encontro. Concorda com isso? Com certeza, como a gente trata as pessoas, né? Sim. E foi a sua primeira experiência empreendendo, né? Foi. Aham. Empreendendo. Empreendendo, sim. Passando o sufoco do empreendedor. Porra, cara, isso aqui. Inclusive, a gente pensa. precisa fazer um adendo aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Alex. Sim! Alex DJ, cara. Esse cara veio muito antes do André, claro, mas era um cara super visionário. Fala de Moby Dick sem falar um pouco do Alex Sem chance. é passar em branco, né? Sim. Então foi um cara que eu aprendi muito. Pô, ele foi DJ e a gente fazia muita festa louca junto. E nessa época que a gente fazia festa, você falou dos cartazes, me veio na hora. Assim, Moby Dick, Alex, cartaz, colar, poste, carro. A gente tem bastante história para contar sobre isso. Muito. E olha, e André, como é que era o esquema da divulgação? Hoje, pô, a gente vai tratar dos assuntos aqui, né, cara, das dificuldades que a gente tinha para divulgar uma festa, e hoje, né, fazer entrelaçar essa história de hoje, né, cara? O mundo atual é bem mais fácil a gente fazer a divulgação, né? Rede social, na época não tinha nada. Na época era Grambel, cara. Telefone, cartaz e vender ingresso, não tinha jeito. Queria que vocês dissessem assim um pouco, contassem um pouco dessa história que o André passou por essa transição, né? Sim. Você passou pela história do cartaz também, começou com cartaz e tal. Quando eu comecei a fazer evento em 2001, ainda se usava cartaz, panfleto, e estava começando a internet, né?
porque foi justamente quando a gente lançou o Portal FreeWeb, que foi um sucesso estrondoso. Você lembra do ano disso? 2000, a gente lançou o Portal FreeWeb 15 de outubro de 2000. 2000, caramba. E em 2001, 4 de anos. julho de 2001, foi a primeira festa que a gente fez, a Noite do Flagra 1, no Manhattan, uma quinta-feira. E a gente estava usando as práticas que já se usava, né, de divulgação, mas incrementando ali a internet já. Não como é hoje, mas através do nosso portal, que já tinha uma força incrível. E pra gente, teoricamente, foi mais fácil, né? Porque a gente já tinha o público ali acessando o portal, que era o FreeWeb, o canal de fotos era o Flagra, a gente criou a Noite do Flagra. Né? A Ioli me ajudou muito nesse evento. Flagra, o André fez os vestidos das garotas. Todas as garotas foram de vestido tubinho preto, igual as Bud Girls, lembra? Isso aí já foi na quarta edição. Na quarta edição, com o nome de cada uma atrás, e Isso. foi muito legal. As camisetas também, com o nome de cada uma atrás. Ele sempre foi muito visionário, e eu sempre... Lógico, né? Você vai ter um monte de gente querendo que você trabalhe junto, porque você é força de trabalho. Né? Claro, você claro. tá ali, a locutora da rádio, vai trabalhar junto. Mas, cara, você conseguiu me conquistar, André. Sabe por quê? Era uma paixão pelo realizar, que você transpassava isso para todo mundo e pensando em todos os detalhes. Então, por isso que eu sempre tive muita vontade de trabalhar em todas as festas contigo. Porque sempre era um tesão fazer isso. Aham. Porque era uma coisa, tipo, você não pensava no dinheiro, você pensava no resultado. O dinheiro depois era uma consequência. Era um barato, era um barato. Muito legal. E eu aí, sempre falei isso das festas do André, que eu gosto muito de trabalhar com o André exatamente por isso. Ele é uma pessoa que vê algumas coisas que é difícil outra pessoa se atentar, entendeu? Assim, e eu acho que o detalhe, eu falei isso no primeiro podcast, eu acho que o detalhe é que faz a diferença. As pessoas vão, se divertem, dançam, curtem, mas eu acho que é o detalhe que vai fazer a cereja do bolo, porque fazer festa já é difícil, mas com a qualidade do André, cara, é quase que impossível. Porque os detalhes que ele realmente percebe é totalmente fora da caixinha, assim. Eu acho mágico isso que o André faz, cara. E sempre priorizando o humano, o ser humano, sabe? E é por isso que eu falei pra ele assim, eu vim do Paraná pra uma festa, cara. São 1.200 quilômetros. Ele sabe disso que eu vim. Aí olha, pra quem não sabe, a Ioli tá morando no Paraná, né, agora. Né, e a gente vai falar um pouco também até do seu negócio atual agora, né? Porque você saiu, a gente falou da rádio, veio pra festa, né? Vim pra festa. Então assim, a Ioli tá morando no Paraná e veio exclusivamente... Claro que ela veio resolver outras coisas, mas veio exclusivamente pra vir na festa. Minha época era melhor, né? Era melhor. Que foi a de Los Muertos, né? Que a gente fez com a Buzi semana passada. E foi uma festa assim, de incrível. 2 gerações, né? Encontros de 2 gerações. Cara, isso foi incrível, incrível. Eu rodei as 2 pistas, os 2 lugares. E é incrível que você contasse um pouco disso, né? Que você veio pra cá e caiu já logo no calabouço ali do Halloween. Foi muito maravilhoso, porque ressignificou muita coisa pra mim. Eu cresci numa tradição em que não se fazia nada no dia 2. Né? Então, o dia 2 era um dia de silêncio, dia finados, de tristeza, né? dia de finados sim. e tal. E quando o André me apresentou essa proposta, pra mim ressignificou muita coisa. Eu quero agradecer a você por isso. Porque pra mim é a alegria de estar viva, junto com os meus, junto daqueles que eu mais amo, e principalmente celebrar esse momento em que a gente tem ali, entrando nessa questão um pouco até espiritual, em que a gente tem um espaço de tempo. E eu tenho uma cultura minha, dentro da minha alma, que é: viva o seu dia e cada dia como se fosse uma vida, porque é. Então, todos Perfeito. os dias são microvidas, né? Que a gente vai somando ao longo de uma vida inteira. E saber que a gente pode compartilhar esse espaço de tempo, que às vezes é tão curto, ao lado de pessoas tão incríveis, eu não pensei 2 vezes. E eu quero deixar aqui pro meu marido, o Ivan, que ele falou: você vai. Eu falei: Oi, Ivan. Obrigada por isso. Porque Estamos cuidando bem dela e aqui, olha ó. que- Tá convidado pra vir aqui, hein? E que foi uma coisa muito tensa, porque eu tenho meus negócios lá no Sul e, assim, sair nessa época foi muito tenso. Perto de E fim ele de falou: ano, né? você não vai ter outra oportunidade para fazer isso, porque é a festa do André e eu sei o quanto vocês se amam. Eu falei: eu vou. Então eu comprei uma passagem e vamos embora. E aí foi muito legal, porque voltando a essa questão do que eu já sabia que eu ia esperar e encontrar, o André sempre teve essa característica de... Ele nunca parou na minha frente para falar: vou fazer uma festa porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer uma festa porque esse negócio vai ser muito bom. Muito bom. Poucas vezes eu ouvi André falar palavrão. E uma vez foi: essa festa vai ser muito legal. De outra forma, né? Porque isso vai ser muito legal. E eu falei: isso vai ser muito legal mesmo. Então, pra mim, ressignificou
a forma como eu enxergo hoje o dia 2. Porque foi um dia que eu não esperava, eu saí daqui tem 17 anos, Cris. Então, muito tempo. São 17 anos fora de... Você vê as pessoas, você não sabe se foi aluno, você não sabe se foi ex-namorado, você não sabe o que você fez, porque você só sabe o que reconhece. Todo mundo envelheceu. Todo mundo tá com seus traços mais velhos. E pra mim, sempre falo, eu tô envelhecendo sem botox, sem cirurgia, sem nada. Eu amo esse processo de estar envelhecendo, por quê? Pra mim é uma dádiva. Então eu ressignifiquei muita coisa na minha vida e embora tenha essa minha vaidade incrível, a minha vaidade maior é poder fazer isso aqui. Isso pra mim é o maior luxo de todos, entendeu? Cara, é poder estar ao lado das pessoas que você ama e esse pra mim é o meu luxo. Então, estar ao lado de vocês hoje pra mim, cara, olha, sem demagogia nenhuma. A gente tem uma história, a gente tem uma história que a gente construiu na cidade. Então, eu sempre falei, olha, foi muito legal, era abrir o microfone e falar, ZYD 500, Rádio Caledônia FM, e eu nunca mais vou esquecer desse dial, porque marcou a minha vida de uma maneira em que a gente sabe que a gente marcou a vida de outras pessoas. A gente estava falando um pouco antes de vir, de uma das festas em que a gente falou, rádio, você não ouve, você sente. Então, uma das festas que socado de gente lá, o André virou e falou, André, não tem muita gente aqui não. Ele falou, culpa tua, você que chamou todo mundo, que eu tinha gravado comercial, eu falei, meu Deus, vai dar merda, mas assim, tá tudo certo. Sim, porque era muita gente lá, e era esse encantamento, e eu falo que é muito legal fazer parte disso, porque lá atrás, o que você tinha? Você não tinha as falsas celebridades, cara. Ou você era ou você não era. É verdade. Ou você fazia uma festa boa, ou você não fazia uma festa boa. Ou você era honesto, ou você não era honesto. Então, o que era o que a gente vai fazer para entregar o melhor para essas pessoas que vão dedicar uma noite de um ingresso, que é um dinheiro curto, porque era todo mundo meio duro, né? Porque adolescente, jovem, a gente tem outras coisas para pagar, nem todo mundo trabalhava, mas todo mundo arrumava o dinheiro por ingresso. E a gente tinha que fazer por onde para que aquelas pessoas voltassem para outra festa, porque a gente ia se divertir todo mundo do mesmo jeito. E é isso que eu amava e sempre amei no André. E mais uma vez, quase 20 anos, 2 décadas passaram e ele me mostrou a mesma coisa. Ele fez uma festa para as outras pessoas e para ele se divertir também. Então, quando você faz isso, o dinheiro é só uma consequência. Então, o dinheiro não é a questão. E uma coisa que você citou, bem bacana das festas do André, é que ele se preocupa com o legado, o que vai acontecer depois. Não é só durante a festa e antes da festa. Então é um pré-pós, é um pré-presente e pós, né? Porque ele se preocupa muito com esse lance do que a gente vai deixar, entendeu? E isso é muito importante, porque as pessoas, elas vivem esses momentos como as pessoas precisam viver isso. Principalmente depois da pandemia, né? Sim. A gente pós-pandemia, a gente mudou muito. E as pessoas estão cada vez se divertindo menos. As pessoas estão se enclausurando, assim, tá? Todo mundo vivendo em grupos, né? Dentro de bolhas. E quando a gente estoura essa bolha, quando a gente consegue agregar... Cara, é notório, é incrível o que você consegue proporcionar nas suas festas. É uma energia única. A gente não sabe explicar, não tem palavra para dizer sobre isso, né? É uma energia única. As pessoas vão se unindo, se reunindo. E muita gente... Cara, eu só consigo ver quando eu for naquela festa. Minha época, cada um chama de uma coisa, já viu isso? Uhum. Minha época era assim. Minha época era melhor, pouca gente... Minha época era assim. A nossa dentista, né? Um beijo pra Michelle. Minha época era assim. Aí todo mundo fala assim, mas o importante é isso, é identificar, né, cara? Isso que eu tava falando. É muito bacana reunir as pessoas hoje para celebrar a vida. Eu acho que isso é uma coisa incrível. E o André se preocupa com esse pós. Queria que você, assim, cara, dissesse um pouco dessa mágica aí pra galera. Rapaz, eu tô da mágica que você não eu não sei nem se eu vou conseguir falar alguma coisa aqui depois de ouvir isso tudo. O André, ele falava assim, você pode resolver isso? Eu não gosto muito de falar com aquelas pessoas. Eu vou te entregar. Pode colocar a produção aí, quais são as pessoas? Ele já mandou, ele vai mandar uma cola. Na época que eu vendia lá, porque a gente trabalhava vendendo sites pra internet, ele só falava assim, me deixa fazendo o que eu tenho que fazer, que é programar. Era ele e o computador. Agora, ver o cara fazendo live, ver o cara dançando, ver o cara celebrando a vida desse jeito. Cris, olha, André, eu não tenho palavras porque você me inspira, cara. É sério. Quando eu tô lá no meu trabalho, eu falo, não vou gravar nada, não, eu tô tímida. Eu falo, cara, olha o André, cara. Olha como esse cara se superou. Olha o André. E isso eu tenho que tirar o chapéu 50 milhões de vezes. Nem eu acredito, às vezes, quando eu vejo os vídeos que eu tenho feito aí.
Pois é, de cara. como eu era, né? Porque eu não falava nada, eu queria, exatamente como você falou, eu queria ficar quieto atrás do computador, me divertindo, porque quando eu tô atrás do computador programando, né, que é a minha profissão, na verdade, que eu estudei para fazer, análise de sistemas, desenvolvimento de sites, sistemas, eu sento ali, boto o fonezinho, ouvindo as músicas que eu gosto, e eu viajo, eu me divirto, eu fico o dia inteiro ali, tranquilo. E era o que eu queria. Nunca imaginei que eu fosse fazer evento, tirar foto na noitada. Na verdade, eu nem ia pra noitada, né? Comecei a ir por causa da Fruweb, tirando fotos. E esse lance de fazer os eventos, eu acho que tem a ver também, assim, com mais cuidado, né? Com uma escolha de um repertório, um trabalho em cima do repertório, um trabalho em cima dos detalhes, é porque para eu sair de casa é muito difícil. Então, realmente, eu penso a mesma coisa das outras pessoas. Para tirar a pessoa de casa, tem que ser um negócio muito especial, né? Ela tem que ir e ela tem que sair de lá com a memória boa daquilo, para querer voltar depois, né? Porque o nosso negócio, embora seja muito bom ver todo mundo lá e se divertir, é um negócio que, no fim das contas, tem um objetivo financeiro. Mesmo que não seja o objetivo principal. Claro. Mas, e o negócio, hoje em dia, para trazer um cliente novo é muito difícil. Hoje em dia não, sempre foi, né? Sempre foi assim. Trazer cliente novo é muito ruim, então a gente tem que manter os que a gente tem. Felizmente tem conseguido reunir as pessoas e que elas gostem dos eventos, assim como nas outras empresas também, né? A gente traz o cliente, ele tem que sair satisfeito e voltar. E a gente gasta muito menos com marketing. Mas não sei se tem um segredo, não sei. Simplesmente observar, ver o que é legal, né? Talvez o meu gosto pessoal esteja batendo também com o das outras pessoas. Talvez, pode ser isso. Mas se preocupar realmente com os detalhes é muito importante, porque é muito fácil a gente fazer um planejamento. Vou botar isso, que é legal, vou botar isso. Escreve tudo no papel, na planilha. A planilha aceita tudo, né? Bota tudo, chega na hora, quando o bicho vai pegando, vai chegando próximo, não vou botar mais isso não. Não vou botar. Começa a vender ingresso, não precisa, você pensa assim, eu não preciso mais botar nada. Já vendeu ingresso pra caramba, que é o que tem acontecido, felizmente, né? Não, isso aqui não precisa, não, tira. E aí a gente não pode. Não. Né? É verdade. Nem quando vende ingresso. Esse é o direcionamento principal, né? Entregar o melhor. Nem quando vende, nem quando não vende. Porque quando não vende é mais fácil fazer isso. Muito mais fácil. Você pensa, poxa, não vai dar dinheiro essa festa, eu vou tirar isso aqui, tira, economiza. Mas aí é pior ainda, porque quem foi não vai ter aquelas coisas. Então, planejar, executar bem aquilo ali, acho que é isso. Não é segredo para ninguém. Mas teve uma coisa bem legal que vale a pena. Esse não ter o segredo, eu acho que é aí que está o segredo. Sim, é verdade. No ponto de vista empresarial, né? Que aí você fala assim, como que você hoje direciona a questão do olhar para a liderança, né? Mesmo sem você perceber, e se a gente olhar para isso, essa coisa dessa forma agora, a gente vai ver. Muita gente que ia para ajudar na festa, as pessoas queriam trabalhar porque elas queriam oferecer o melhor para todo mundo. E isso partiu de você. Se a gente olhar por esse ponto de vista, foi o cara que conseguiu cativar outras pessoas, a todo mundo ir lá para a costureira para poder ver qual é o melhor vestido, como vai ficar ajustado, tirar do teu tempo para ir para lá. E muita gente que trabalhava na festa não queria receber por aquilo. Queria o ingresso para poder estar na festa, para poder se divertir tanto quanto todo mundo ia se divertir. Que eu acho que é tão importante isso quanto a grana, legal, né, cara? Porque... Sim, e isso é muito legal, direcionar o olhar para essa questão de como você conseguiu fazer com que outras pessoas pudessem ter o mesmo olhar que o que eu posso entregar de melhor para as outras pessoas que vieram ao meu encontro. Mesmo que eu não saiba como resolver um problema, eu vou lá e resolvo porque é um problema de todo mundo, que é o problema da festa, né? Do tipo, alguém que estava com o nome da lista não está ali, passa o rádio para fulano, passa lá o rádio para Beltrano e vamos ver de que maneira aquilo ali pode ser resolvido. Teve uma menina que entrou com um ingresso com carteira de identidade alterada. Vamos lá, porque é um problema de todo mundo, entendeu? Sim, porque isso também acontecia da época que começou aquelas impressoras. Fiz muito. Meu Deus, Cris, não pode falar isso. Aquelas impressoras, né, que eram impressora colorida, né? Que começou lá atrás, né? E o pessoal começou a falsificar a carteira de identidade, cara. Que loucura que foi aquilo pra você ver. Aí começa a vir as novas tecnologias e você tem que se adaptar. Novas leis de responsabilidade civil. E vem muita coisa junto dessa bagagem. Não é só você abrir e falar, vou fazer uma festa.
Tem 1000 vidas ali, 2.000, 5.000 vidas. Aquele evento que foi feito lá com o Blocão do Rastafari, que foi a primeira vez que colocou ali, a gente tinha lá as câmeras que tinham disquete dentro, saía correndo com o disquete para botar no computador, porque a mesma foto ia pro telão naquela hora, e todo mundo achando que aquilo, como que os caras estão fazendo aquilo, entendeu? Porque foi Isso foi revolucionário, tá? Foi revolucionário. Revolucionário. Que ano foi aquilo? 2004. Imagina. Revolucionário. Mas câmeras. em 2001 a gente transmitiu pela internet a primeira festa. Né? Mas teve a Noite do Flagra. Foi da Asa Delta, a gente cantou? Não. Galera, não. Teve alguma loucura que a gente fez, foi Blocão do Rastafari. Quem mais estava junto? Na Noite do Flagra? Na Noite do Flagra. Eu fui de repórter e a gente teve lá um... O que teve aquela história? Mas eu não vou lembrar agora, não. Já ia falar que o André é um HD. Não, SSD. Não, HD às vezes não funciona. A Noite do Flagra teve a banda Tora Bora, teve a banda Rueira. Teve muita teve gente. 4 DJs, Cristiano, Saulo. Ali, para todo mundo incrível, que entra, incrível, quem sai, incrível. para você fazer ali passagem de som, para se adaptar para todo mundo. Então, aquilo ali tudo foi muito interessante. Teve uma coisa bem legal também, que vale a pena mencionar, é que nem sempre, lá atrás, a gente era muito jovem. Né? Você botar as caras à tapa sendo muito jovem, muitas vezes as pessoas não acreditam. E a gente teve muita coisa inovadora que a gente apresentou para a sociedade e que teve gente que não deu mínima pra gente. E também teve gente que a gente conseguiu se aliar para falar, pô, vamos fazer alguma coisa bacana junto, e que não deu a mínima. Hoje ele lembrou para mim que a gente foi apresentar para um cara, eu saí de lá um dragão, cara. O cara queria se dar bem, eu falei, não, como assim? E eu muito bravo. A gente teve muitos episódios que a Yoli defendeu a gente pra caramba, né, nessa época. Que a gente era muito inexperiente, né? Eu nunca tinha feito um evento na vida. Mentira, eu tinha feito lá em casa. Aqueles encontros de internautas, que eram baratos também. Você foi? Não? Cara, eu Acho não que fui. não. Eu não fui. Você vai revelar qual era o teu Lembro nome Cristiano. na internet? Já que aqui a gente vai Não, o pessoal sabe, né? O pessoal sabe. Concreto e asfalto, concreto e asfalto. Concreto e asfalto, viu? Você também, olha. Eu não. Não, você tem que falar. Não, concreto achou, eu não vou falar. Já puxou, pode falar que eu lembro. Não, você acabou de falar aqui no bastidor. Tá bom, eu era publicigata. Publicigata, cara. Era eu. Mas era com Produção, produção, Era com procura aí, por favor. Com arroba. Arroba, já. Era com arroba. Pedi pra procurar aí pra ver se a gente acha alguma coisa no arquivo. Então, não, faz isso não, galera. Olha só, isso não vai dar boa. Olha só, o que aconteceu? A gente lá atrás, a gente começou a ver que fazer festa era uma coisa muito legal e a gente começou a ficar com um olhar, mesmo que não fosse do tipo, isso não vai dar. A gente sempre pensou que as coisas fossem dar certo. Isso é uma coisa que, né, André? A gente nunca fez um evento acreditando que um evento poderia não dar certo. E a energia que você entrega a partir desse momento é diferente. Cara, a gente fazia blitz na rua, parava carro e botava cartaz no carro. Esse é o método mais eficiente de divulgação que a gente tinha nessa época. A gente parava um carro, né? E o André também não gostava de dirigir, eu tenho que falar isso também. Porque ele pegava o carro do pai para poder dirigir, para poder levar todo mundo. Porque a gente tinha que ir pra olaria, tinha que levar cartaz, tinha que levar as coisas para poder fazer. E eu ficava tão estressado na época do evento. Primeiro que o primeiro evento da Noite do Flagra, eu fiquei de tão estressado, fiquei doente e não fui. E não fui, no primeiro. No primeiro não foi. Cristiano e Lelinho que tocaram eles lá. que fizeram lá. Na Noite do Flagra 4, a gente fez 45 mil panfletos. 45 mil, quase a população toda, né? e aí ia chegando perto, eu ia ficando mais estressado com isso tudo, com ansiedade, né? Eu ia pra rua panfletário, que era o que me desestressava. Só que ele também ficava estressado porque ele não gostava de dirigir. Nunca gostei muito, não. Não gostava de dirigir, é uma coisa mas que eu amo fazer. precisava do carro porque tinha que levar os panfletos, né? É verdade. E era bem legal. E era sempre o resultado para dar certo. Isso era muito bacana. Mas você também foi bem inovador. Porque, assim, hoje em dia, falar para a nova geração e falar para os novos agora, mas teve muita gente que entrou lá atrás e viu lá o Clube Free Web, em que a gente tinha lá a Noite do Flagra. Eu conheci, inclusive, o André numa dessas que ele estava fotografando sozinho para colocar as fotos e alimentar a Noite do Flagra, não foi isso? No canal de fotos, No Manhattan. Teve uma vez, uma quarta-feira, isso eu não esqueço nunca, que acho que você ia tocar em algum lugar fora, numa quarta-feira, e eu tava destruído, mas eu combinei contigo. Falei, não, vou ter que ir lá. Aí cheguei lá, sentei lá no sofá, aquele sofazinho que tinha do lado. Sim. Lá morto, cansado demais mesmo.
E a gente foi lá para onde a gente tinha que ir. Não lembro mais onde que era. Mas cansava muito, era um processo cansativo demais, porque a gente tinha o curso de informática, Free Web, ali no Mezanino, a gente dava aula. Tinha a empresa de desenvolvimento de site, que era Free Web também, que a Ioli fazia lá a parte comercial nessa época pra gente, que a gente tem que voltar nesse assunto ainda. Tem. E de noite ia fotografar, então quarta, quinta, sexta e sábado, e às vezes domingo. Faltava era dia na semana, então. Né? E aí, depois a gente foi reunindo uma galera que ia com a gente. O Ivo foi o principal e o primeiro. O Inerivo, um abraço pra você. Um abraço pra você cara, também. Pô, saudade, Faz cara. falta aquele baixinho, né? E ele é fantástico, né? Fantástico. E eu era tímido, ele era o contrário. Então, totalmente. dava muito certo. E foi isso. E cansava, mas saía do evento, 1h da manhã, 2h, 3h, chegava em casa, descarregava os disquetes, né, as caixinhas de disquete que guardava as fotos, editava tudo, botava a marquinha da Free Web do lado, cortava do tamanho certo para poder publicar no site. E as pessoas chegavam em casa, às vezes, já estava a foto lá. Sem contar que a gente anotava o nome de todo mundo, né? Para poder falar, ó, aqui na foto, fulano, fulano e fulano. E dava um trabalho desgastado, até a hora que a gente parou, porque não dava mais. Mas cansativo, mas era muito bom. E a galera que quando vocês iam tirar foto... Isso tinha muito. Naquela quarta-feira maldita do Manhattan. Tinha gente que ia lá no escritório Maldita no não, dia gente. seguinte, pelo amor de Deus. Tira minha foto, minha mulher vai me matar. Eu não posso aparecer em lugar Isso nenhum. acontecia muito, Muito, né? Muito. Porque o nome era flagra, não era à toa, né? Você foi flagrado lá. E aí o flash... Como vai tirar? Foi só isso, flagra. Você não O quer flash saber? pegava o cara lá no fundo, assim. O flash não era muito forte, não, mas pegava, dava pra identificar, né? E era sempre assim, quarta-feira a galera jogava pelado, que eu jogava pelado com a galera. Pô, vou lá tomar um chopinho só. Cara, o chopp só saía 4 da manhã, então o pessoal ficava esperando o chopp sair, né? E Manhattan depois tem começaram essas coisas. as festas a chamarem o André pra fazer a cobertura. É particular, né? Eu lembro Particular. disso. Você Particular começou também. a fazer festa, assim, aniversário, né? Não, a gente começou a ter muita demanda, muita demanda. Foi muito, né? A gente começou a fazer fotos nos lugares, né? Onde a gente era convidado, a gente ia. Então a gente começou lá no Faroeste, Faroeste Café, fizemos várias lá, no Boliche, no Mezaninos ali em cima, quando tinha cobertura, chegou a ter evento ali. Fiz muita festa ali. Fez. E aí depois o Manhattan começou a ter movimento, né? Jovem, né? E aí a gente começou a fazer lá. E aí, quando o portal começou a ficar muito famoso, a gente começou a ser chamado para fazer evento particular. Até chegar uma hora que a gente não dava mais conta. Então a gente... E essa cobertura era toda gratuita, né? A gente não cobrava para fazer isso. E até o momento que a gente falou, a gente vai ter que começar a cobrar para poder justamente filtrar os eventos. O que não adiantou nada, né? Porque a gente cobrava muito baratinho. Mas foi interessante porque a gente fechou o contrato com o Manhattan para fazer essa cobertura lá todos os dias. Lembro. A gente levou a proposta para outras boates também e que não aceitaram pagar, né? Ou seja... Não aceitaram só não pagar, não. Eles aceitaram não fazer o evento lá. Não, isso foi antes. Não. Isso foi antes. Vou contar também. Eles têm que contar. Mas por quê? Porque o que eu vejo disso eles entenderam que lá no Manhattan a gente tinha alguma coisa diferente. Uma moleza. Eu dava moleza para eles, né? Mas eu entendo isso tudo. E aí só fez distanciar um pouquinho, né, da gente. A gente ficou muito próximo do Manhattan. O fato do primeiro evento ter sido no Manhattan também, né? A gente procurou outros lugares também para fazer, mas a negociação foi muito agressiva, assim. Eu achei que a Ioli, principalmente, que já conhecia, eu não conhecia o processo. Ela falou, não, essa proposta aqui é totalmente infalível. fora do Isso aqui não existe. do Sabe o que possível. era a proposta, Cris? Seguinte, André lembra disso. Se der certo, tá tudo certo. Se der errado, tá tudo certo para mim. E eu não tô Aí nem pra um aí lado se só. você... e aí Unilateral, alguém né? perde. Negociação unilateral. Não. Né? Aí o cara... Mas ele colocou assim... E aí ainda pergunta, pô, será que esse cara não gosta de mim? Tudo bem, tinha uma legião de pessoas que não gostavam de mim. Por quê? Eu sempre gostei de ser bem correta. Se eu vou tomar bomba, você toma bomba junto comigo, nós dois vamos arriscar juntos. Sim. Agora, a gente tinha uma possibilidade de fazer algo incrível. Todo mundo já reconhecia que a gente tinha ali um know-how de sempre honrar todos os nossos compromissos.
Teve uma festa que deu bomba muito tempo depois minha, na rádio, em que eu saí devolvendo todos os brindes no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, ninguém nem sabia que a festa não tinha acontecido. Você lembra dessa festa? Lembro. Que ficou todos os brindes embaixo da mesa. Acho que foi você que ainda levou o carro com os brindes. Levei tudo. Porque não deu uma viva alma. Não deu Teve uma festa que não foi, choveu canivete aberto, que a gente brincava. Tá chovendo canivete aberto, né? Não tá nem chovendo só canivete. E a gente tomou bomba e a gente devolveu tudo. Aí o cara chega e falou, olha, a negociação, do lado de lá da mesa você pode fazer qualquer coisa, né? Então do lado de cá é diferente. Aí o cara falou, olha, a proposta é essa, e eu quero mais do que vocês vão receber, porque aí a proposta dele era percentual, queria participação da bilheteria, queria participação que o bar fosse dele, ainda queria que se desse alguma coisa errada, a gente também estava tomando a cabeça. Ah, mas eu saí de lá do dragão. Eu saí de lá do dragão. O André, calma, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo nada. Esse cara foi um otário. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Aí o André, calma, e olha. Eu falei, calma não, nunca mais eu falo com esse babaca. E nunca mais eu falei com esse cara na minha vida. Passa por mim, eu viro a cara. Sabe por quê? Eu sempre honrei os meus. E o cara ali, você tava na hora. Porque tem sempre um que tá na crista, né, Cris? E às vezes tem um que tá na crista que o cara vai falar, tô aqui, ninguém vai me tirar. Só que o mundo é cíclico, né? A vida é assim. E aí o que aconteceu? Vamos pro Manhattan, a festa bombou. Foi extraordinário, não tinha mais como entrar lá. E aí depois é fácil falar, vem pra cá. Aí eu não vou, cara. Aí eu não sou a pessoa difícil, sou a pessoa que não vai voltar a minha palavra. Se eu falar que eu nunca mais vou falar com alguém, eu nunca mais vou falar. E aí fica mais difícil. Mas foi muito legal, porque o André, mesmo pé da vida, tava tentando me acalmar. E eu falei, não vou. E aí eu virei um dragão mesmo. Porque a gente tava numa vibe muito boa. E ele falou, vai dar tudo certo. Vai mais gente, não sei o quê. Vai ser mais legal. Putz, o cara foi muito otário. Mas agora, olha, deixa eu te fazer uma... Pode falar, André. Não, eu ia falar que a parte das festas, né? Que começou em 2001. No caso, as minhas. As de vocês foram antes, né? Foi antes. E prosseguiu. E do outro lado a gente tinha a agência, onde a gente desenvolveu os sites, e a Ioli era a parte comercial, que ficou com a gente até 2006. Foi. Quando ela teve que ir lá para o Paraná, seguir a vida profissional dela. Podia contar um pouquinho sobre isso, Ioli. Como foi esse processo aí, sem contar tudo, né? Não, é muita energia. Eu trabalhava com o André e a gente tinha... Eu sempre gostei muito de inovação, sempre gostei muito da tecnologia. Tive um relacionamento anterior, que tive aí acesso à internet um pouco antes, né, do que na maioria da minha idade. Sim. Tive acesso a computador também muito antes. E o pessoal conectava lá de madrugadão, né, meia-noite. Discado. Embratel. UOL, provedora Brasil Vision. O Universo Online e a América Online era para os ricos, né? A gente tinha o UOL. E aí tinha os bate-papos da UOL, né? Que aí o pessoal entrava nas salas, aí tinha a sala lá Nova Friburgo. A galera mais jurássica aí vai lembrar. E aí a gente tinha todo mundo que tinha acesso à mesma coisa que a gente ali, e a gente entrava de madrugada ali para trocar ideia. E foi assim que a Publicigata conheceu o Concreto e Asfalto, né? E diga-se de passagem, porque meia-noite a internet era por pulso de telefone, né? E a partir de meia-noite só cobrava um pulso até 6 da manhã. Sim. Então a gente ficava pendurado, então, a gente ficava pendurado igual você ficar no telefone. Virava todo mundo zumbi até de madrugada. Você vê a dificuldade, a gente fala né? A gente gosta muito de fazer esse parâmetro assim do antigo e do novo, né? A gente faz sempre isso aqui. Então hoje, você ter internet no celular é surreal, né? Pelo menos pra gente ter internet hoje em qualquer lugar. Bravo porque a internet tá lenta, cara, você não sabe que a internet é lenta. Mas tá tudo certo, cada um no seu tempo. O que aconteceu lá atrás? Aí o André produzia lá atrás alguns encontros do pessoal da internet na casa dele, ao som de Engenheiros do Havaí, que era muito legal, que tinha uma banda que tocava lá. E o André fazia parte dessa banda. Lembro. E todo mundo ficava ali, o som acontecia na casa dele, e era muito legal. Os pais dele recebiam todo mundo com... Olha, era muito legal, era uma vibe muito bacana, todo mundo... E Vinicinhos ia junto, né, meu filho? Você lembra disso, né? Ele era meu grude, né? Ia comigo pra todo que é lado. O Vinícius estava lá com uns 4, 5 anos na época, por aí. E também super bem receptivo com todo mundo. Era muito legal. O Vinícius tem todo mundo aqui como família dele. O que acontecia? Eu tinha que fazer renda, né? Mãe solo tem que fazer renda. Então, a gente começou a trocar muita ideia e André falou, olha, eu posso fazer página. Primeiro fui levar Vinícius, que tinha uma habilidade com computador, para fazer um curso com Photoshop.
com 4 anos de idade, 5 anos de idade, com o Lelinho, de noite. Cara, que máximo Sim, isso. e ele recebeu o Vinícius, que ele fazia altos desenhos, um cara da UFRJ tinha identificado alguns desenhos do Vinícius legais, e aí eu cheguei até o Lelinho e falei, Lelinho, eu preciso botar meu filho no curso de desenho, não tem nenhuma escola que aceite ele aqui, mas ele falou, pode trazer. Então eu levava todo dia de noite. E o Vinícius ficava o tempo dele na sala de aula, e eu ficava com o André, a gente trocando ideia. Eu falei, cara, vamos vender isso aí, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, e você não tem quem venda, então eu vou ser a pessoa que vai fazer o teu comercial. E aí tinha uma sala para alugar do lado do escritório da Free Web, não tinha espaço físico ali para operar uma outra empresa, e aí a gente olhou para a sala do lado, quanto que é o aluguel? Vamos supor que o aluguel fosse R$1.000, tá? Então eu tinha que vender o suficiente para pagar o aluguel, e ainda sobrar para todo mundo que estava ali envolvido no processo. Claro. Ainda lembro que a gente botou uma barrada de parede lá para o Lelinho operar com montagem e manutenção de computadores. A gente se ajudava, a gente se virava muito, cara. Aí eu saía para vender. Só que também não tinha um notebook. Que é isso, né? Que show da Xuxa de notebook é esse, né? Não tem dinheiro, não tem notebook, não tem nada. Então eu saía com uma pasta, tenho minha pasta até hoje, que era uma pasta de couro preta, e eu botava as folhas de papel sulfite e eu desenhava pro cara, desenhava como é que ia ser o site dele. Caramba, então, isso que numa bacana. época que não tinha ainda um provedor que fosse tão atuante na cidade, e a gente tinha que explicar o que era um site na internet, para pessoas que não sabiam ainda o que era um e-mail. Então, como você explicava o que é um site? Site é como se fosse um outdoor teu, dentro do computador. Quando as pessoas entrarem na internet, elas vão encontrar a tua empresa. E elas vão poder fazer ali um contato, porque elas vão ter todos os seus dados. E vão saber quais são os seus produtos. E você vai ter um e-mail. O que é um e-mail? Aí eu falo, e-mail. E-mail é assim, sabe o carteiro quando vem na tua casa e traz uma correspondência? Então, o e-mail é uma correspondência sua chegando no teu computador. Então é isso? Então eu quero. Então vamos embora. Então vamos ver. 5 links que ele deixava eu vender. Uma página principal com 5 links. Quem somos, onde estamos, o que fazemos. Algumas fotos, só podia ter 5 fotos. Não tinha banner movimentado ainda, porque não tinha tecnologia para isso. E a parte de cima, que era como se fosse um banner principal com a foto daquela empresa. E que ele ainda ia fazer a foto. Lembra disso, né? Quando a empresa não tinha foto. E quando chegava aquelas logomarcas feia pra caramba, e aí a gente ainda tentava vender alguma logo, que aí eu entupia ele de trabalho, até que chegou o momento que ele disse pra mim que eu não podia vender mais nada, porque ele não dava mais conta de vender. Pô, mas hoje todo mundo quer uma vendedora dessa. Mas todo mundo precisa de uma vendedora dessa. Cara. Eu chegava, eu vendi, mas ele falou, cara, você não fez isso. Pô, eu vendi. Primeira vez que eu tô vendo isso, alguém falar, não, você já vendeu não, muito, para. Ele mandou eu parar, cara. Não dava aí, conta, né? E não dava conta, porque era só nós dois. Então, assim, aí a gente começou a desenvolver outros produtos. Eu chegava sempre com muitas ideias, e o André falava, para com isso. Para, não vem você com essas ideias, né? Tudo ideia maluca. Era muita ideia, muita ideia. A melhor Na verdade, eu delas, gostava de ouvir, mas eu não ia ter como fazer. Então, a gente teve 2 ideias muito boas, e assim, mas eu lembro que não era uma ideia só que daí olha. Mas é porque a gente sentava, conversava, e tinha outros elementos envolvidos ali numa história. Por isso que eu falo que hoje ter profissionais ou jovens com redes de apoio, pessoas que realmente querem fazer com que aquela pessoa ali cresça, se desenvolva, isso é muito importante. Eu tinha um ecossistema preparado para mim naquele momento. O que era? Eu tinha a mãe do André que fazia comida. Eu subia aquele morrinho lá da casa dele, eu subia com meu filho e depois de tarde a gente ia levar o Vinícius na escola. Lembra disso, né? Uhum. Eu não esqueço. Porque a gente subia ali, levava o Vinícius para a escola em dia de chuva, a mãe do André dava almoço pra gente, depois levava o Vinícius na escola comigo, mesmo não gostando de dirigir. Eu não dirigia, não tinha carro na época. Então, o que a gente fazia? Levava o Vinícius pra escola, eu voltava para casa, a gente tomava café, a mãe dele estava ali do lado, perguntando se queria alguma coisa para comer, para beber, ou qualquer outra coisa, dando aquele suporte. Aí eu saía para vender, de tarde, enquanto o Vinícius estava na escola. Se eu precisasse atender algum cliente na hora em que o Vinícius estava comigo, a mãe dele ficava com o Vinícius. Que barato, barato. Ele ficava com o Vinícius do lado no computador, na casa dele, que é onde funcionava o escritório. Que foi um pouquinho mais depois, né? Que a gente aí seguiu a gente só com as páginas para a internet. Não teve mais a questão lá das salas no mezanino. Então pensa uma coisa, se você tem pessoas que apostam no teu produto junto com você, se você tem pessoas que você tem um laço que é profundo de respeito e de amizade, e que você tem um ecossistema ao teu redor, pronto para dizer para vocês, vão, porque vocês vão conseguir conquistar o mundo, era o que a gente tinha. Só que na época o que a gente não tinha, o que muita gente tem hoje? Mentoria de carreira,
mentoria com pessoas que a gente não tinha acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, para poder saber que, de repente, o que a gente precisava era de pessoas como, de repente, um investidor anjo, para apostar no primeiro site, que seria o primeiro site imobiliário do mundo, porque não existia isso, e a gente criou isso junto. O primeiro site de serviços de saúde do mundo, que foi o que a gente desenvolveu, porque não tinha só a pegada de você pegar e sair para vender. Tinha a pegada de você ficar e desenvolver o que a gente ia vender. Porque a gente não saía vendendo aleatoriamente. Eu tinha facilidade para vender, por quê? A gente tinha seriedade na entrega. O que a gente tinha que fazer? Lembra disso? Você falou, é uma semana. Fazia um site para entregar em uma semana. 5 dias. Só que eu vendia 5 sites em um dia. E aí? Aí era o problema. Porque aí a gente não tinha mais gente para trabalhar com a gente. Mas ele sempre me deu todo o respaldo e a família do André também. Eu só sou o que sou hoje, porque sou uma construção das pessoas que fizeram parte da minha vida. E o André e a mãe dele, o pai dele, cara, isso eu vou falar pra você, vai ser pra eternidade, porque olha, cara, vocês... Até formação de caráter, né? Porque formação de caráter, dali... formação de carreira, e entender o que era, ó, seu filho tá seguro, pode sair pra vender. Então pode ir lá, porque tá tudo bem aqui, Vinícius vai ter ali. E era sempre legal, porque assim, até no meio da avenida, pra ir lá depois que... O Eltinho, né, a madrinha do Blocão do Rastafari, porque eu gravava o comercial do Blocão do Rastafari, que a gente começou, eu tenho fotos de Vinícius, todo mundo, a gente vestido de rosa, na Avenida Alberto Brown, debaixo de um temporal, todo mundo celebrando, mesmo que não tivesse muita gente lá. A gente estava lá para celebrar junto com os nossos aquilo que a gente se propunha a fazer. Então assim, Cris, isso a gente construiu junto, porque a gente tinha o quê? 20? Ah, não lembro. 20 alguns Uma ótima idade, não lembro. Eu vou celebrar Isso eu pergunto, 50 20 anos. alguma coisa. O pessoal pergunta, eu faço, cara, não lembro. Eu vou celebrar 50 anos, eu vou falar mais uma vez, uma garota de sorte, cara. Muito. Porque eu conheci pessoas incríveis, pessoas que, você naquela época, Cris, eu vou fazer uma festa. Eu não tenho dinheiro. A gente contava com aquilo que a gente ainda ia acontecer. Então você falava, não, vamos embora, vamos fazer. No final da festa recebia. Entendeu? Pô, deu ruim na festa. Não, eu não fechava cachê, não. Não fechava, vamos, não. Vamos fazer. Vamos fazer. Pô, quando eu apresentei a festa do Reggae Night, né? Tá maluca. Mas vamos embora. Vou ver o que a gente pode fazer aqui, porque era um repertório que eu falo, só quero tocando reggae a noite inteira. Então, você ter gente doida do teu lado, né, que aposta naquela doideira junto e vai falar, vamos embora, vai dar certo, é a melhor coisa do mundo. Porque na época, a gente fazendo as páginas, quantas empresas, olhando para trás hoje, quantas empresas a gente ajudou e contribuiu para dar um primeiro passo para a tua inovação? Sim, muito. O taxista, que eu nem lembro o nome, que fechou nas cegas, um contrato que eu fui... Campos Elíseos. É longe, Cris. Eu não tinha carro, não dirigia, não tinha carteira de habilitação. Então eu sabia que eu ia fechar o contrato. Eu sabia que eu ia fechar. Só que aquele contrato ainda ia ser negociado. Eu saí daqui com um táxi. E a gente foi para Campos Elíseos. O cara ficou me esperando e na volta me trouxe. Voltei com o contrato fechado. Tudo bem, perfeito. Então, assim, você vai criando laços. Não me lembro o nome desse taxista, mas assim, sou grata a ele porque lá atrás ele me deu a possibilidade de conhecer outras pessoas. Era uma empresa gigante, foi a primeira empresa grande. Foi. Morri de medo. Foi a primeira vez. Eu devia ter 25 anos, 26 anos, eu tinha isso tudo. Por aí. Eu entrei numa sala, os caras me botaram numa sala, tava eu sentada ali com a minha pastinha, né? Pronta para apresentar tudo lá na papel sulfite, né? Cara, começou a chegar um cara, chegou outro, chegou 5 executivos sentados na minha frente, os caras me bombardearam. Eu só olhei e falei, tem uma água? Vou ter que encarar o dragão. E aqui eu tava ali presente, eu assim, pode me enfiar uma água, por favor? E assim, sabia que o taxista lá fora me esperando, o quanto mais assertivo eu pudesse ser, mais barato ia ficar a minha corrida Rio de Janeiro Friburgo, porque era dinheiro que ia sair do nosso bolso, entendeu? Então, você ter essas experiências e saber, e uma coisa eu falo pra vocês, e eu sou grata, André, e eu sou grata e vou falar pela primeira vez a você. Sabe o que me deu coragem pra estar lá? É que sabia que se desse tudo errado, tava tudo certo. Porque você era o cara que era parceiro, e isso sempre foi. Muito bacana. Ai, que droga. É verdade. Histórias e histórias aqui no Cabana Cast. Porque você ter pessoas que apostam em você e que mesmo assim elas vão estar lá te esperando. Se der merda, cara, eu vou te falar, não tem nada, porque assim, você ter alguém, você acreditar em alguém te dá força. Ter alguém que te acredita em você te dá coragem.
E se você tem força e coragem, nem o céu é o limite, meu brother. Você só vai. E aí o melhor resultado tá te esperando, que é o acolhimento. Deu certo? Vamos embora. A gente pode celebrar que deu certo. Ah, não deu certo? Pô, o que a gente errou pra gente poder fazer melhor da próxima vez? E aí a gente tá aqui, 17, 20 anos depois, celebrando a vida e esse encontro maravilhoso. Muito bacana. Eu costumo dizer que o chão é o limite, né? O chão vai estar ali. Resta saber na nossa vida, na caminhada, quem que vai estar ali no chão com você. Porque o chão é certo. Não tem jeito. A gente vai subir, vai descer, vai pro chão. É cíclico, cara. É cíclico. E outra coisa, uma coisa que eu costumo dizer muito, a gente precisa do chão. A gente precisa saber para poder evoluir, porque não adianta. Ninguém consegue ficar o tempo todo no topo, cara. Ninguém consegue. E eu acho que isso faz parte da nossa evolução, né? Tanto espiritual, né, quanto como ser humano mesmo, porque o topo nos leva para um lugar e o chão nos leva para outro. Eu acho que o ideal é você alcançar esse médio ali, né? Você conseguir fazer a coisa fluir de uma maneira que não te exija muito, nem te jogue muito para baixo. Então, esse é meu lema de vida, sabe? Eu sempre fiz coisas loucas pra caramba, fazia festa. Cara, eu fiz muita coisa na minha vida. Fazia rádio, saía daqui, ia pra Rádio Cordeiro, mandar um abração pro Júnior, meu amigo. Cara, fazia programa na Rádio Cordeiro, lá eu aprendi a fazer locução e tal. Então, assim, eu fazia 347 coisas num dia. Isso me levou a uma estafa mental, isso me levou num bloqueio total, assim, entendeu? Então, eu consegui chegar no meu limite, e eu consegui saber onde era o meu topo, onde era o meu chão. Então, hoje, eu acho que é o ideal a gente, pelo menos na minha vida, é encontrar o médio ali, ficar ali, tranquilo, entendeu? E é o mais difícil, a gente equalizar isso, saber onde é que a gente está indo de mais, onde é que está indo de menos. E a história de vocês, a gente percebe muito isso. Que vocês conseguiram equalizar essa, sabe? E entre altos e baixos, de chuvas de canivete e chuva de confete, vocês conseguiram, também, através da amizade, através da vida, equalizar isso, né, cara? Isso é muito bacana. Cara, não teve um momento de estresse. Não teve. Não. Eu não consigo... Eu já falei isso pra ele. Olha, eu mudei pra lá em 2006 e em 2012 a André foi me ver com a Aline. Eu tava morando já na cidade de Guaratuba, no Paraná. Que é onde você vive hoje, né? É onde eu vivo hoje, mas eu morava eu comprei uma casa em uma outra cidade, em Matinhos. Sim. E eu mudei pra Guaratuba porque meu marido foi transferido pra lá, ele trabalha em banco. E aí eu falei, André, você precisa vir pra cá com a Aline, isso vai ser muito... Cara, e os caras pegaram um ônibus aqui, foram até o aeroporto, do aeroporto pegaram o carro. Eu fui te buscar no aeroporto. Foi um barato, foi buscar. Você tem uma ideia? O lance, o alinhamento planetário foi tão incrível que naquela mesma época, naquele mesmo período, a minha avó foi com a minha tia lá pro sul, aí encontrou a minha avó, André, era a festa de despedida do meu filho, pra ele passar, porque ele tinha passado no primeiro estágio da UFRJ aqui. A gente fez uma mega festa, foi a coisa mais incrível que a gente fez. Na volta, a gente teve que alugar uma van pra vir pro Rio de Janeiro. Pra ir pro aeroporto. Que bacana. Cara, isso. foi muito legal. Muito então, legal. E a gente e vamos lá comprar isso, vamos comprar aquilo, todos os lugares. Quem é esse cara? É meu irmão. Então, assim, o André, pra mim, é meu irmão. Então, pra mim, é uma família que eu tenho e sempre vai ser. Pra mim, é uma construção de uma vida inteira. Então, a gente, quando ele falou, vai ter minha festa, minha época era melhor. Falei, eu vou. Era pra ter vindo em abril. Aí teve outra festa em agosto. Eu lembro que ele comentou comigo que você não viria. Eu falei, cara, se você conseguiria. fizer em agosto, eu vou. Ele marcou a festa em agosto. Eu falei, cara, vai me matar. Eu tenho que ir. Eu não consegui vir em agosto. Eu tenho uma empresa lá no sul e essa empresa não tinha como eu vir em agosto. Aí, quando foi agora em novembro, eu falei, cara, meu aniversário é dia 12. Falei, já sei, eu vou pro Rio de Janeiro, vou comemorar minha festa com todo mundo. E foi isso que eu fiz. Então, assim, pra mim foi incrível estar aqui. A gente teve uma história muito legal de construção. A gente aprendeu muito, né, André? Assim, a gente aprendeu que a gente faz o que tem que ser feito da melhor maneira possível. E isso eu trago pra minha vida e ensino isso pro meu filho. E para mim é muito bom saber que ele teve uma base tão incrível de pessoas que, mesmo quando criança, protegeram ele, que cuidaram dele e que acreditaram em mim. Porque, assim, hoje muita gente fala... É legal lembrar isso, assim. Eu fui mãe solteira, praticamente, né? A mãe do voo solo, que tinha que trabalhar, se virar, se desenvolver. Então, cara, é muito legal quando você tem pessoas que acreditam em você, que te dão oportunidade de crescimento, te apoiam integralmente.
Hoje eu não posso ir porque Vinícius passou mal, teve uma dor de barriga. E olha, tá tudo bem. André, preciso que você me ajude porque tá chovendo pra caramba, não tem como pegar meu filho na escola. E aí, André e Aline. Você lembra disso, né? De vez em quando você ia com... Não sei de onde você saía, cara, mas você sempre dava um jeito quando eu precisava para ir buscar Vinícius na escola. Porque tava chovendo, meu filho tinha 7 anos de idade. Então, ele sabe com quem ele pôde contar, eu também sei com quem ele pôde contar. E a responsabilidade, né, de deixar o filho com alguém Não, isso aí era uma coisa que né? Nem passava pela cabeça que não fosse algo responsável, porque fazia parte. Isso é uma coisa que, pra mim, nunca pensei... E também na formação do Vinícius. Com porque certeza, o mais importante Vinícius, meu filho hoje é o espelho, ó, Vinícius. É isso aí, cara. É a formação do caráter, né? Começar cientista a ver... ambiental, FPR, um cara preocupado com a natureza, preocupado com as outras pessoas, uma capacidade de resiliência que eu nunca vi ser humano igual na minha vida. Então, pra mim, hoje... Orgulho. Orgulho total, Define. cara, assim... Tenho, graças a Deus, hoje muita felicidade em dizer que, mais uma vez eu volto, ninguém se constrói sozinho. Eu sou a soma das pessoas que eu não só escolhi para minha vida, mas eu acho que as pessoas também me escolheram. Então, por isso que eu volto a falar, sou uma pessoa de sorte. Então, obrigado, André, obrigada, Cris, obrigada a vocês. Porque, assim, para mim, hoje, você me receber com a sua esposa na tua casa, que passa a sentir que é um pouco a minha também, um pouco do André, porque a gente se sente à vontade em estar aqui, é para mim um presente, cara. Assim, eu vou embora para o Paraná feliz da vida, assim, graças a Deus, aí, celebrando mais um ano de vida e, mais do que isso, tendo a certeza que eu tenho ainda aquelas mesmas pessoas do meu lado. Embora tenha outras, né, que foram somando, ainda tenho vocês perto de mim. Isso aí, cara, eu me sinto uma milionária. Não tem dinheiro que pague. Não trocaria por dinheiro nenhum nesse mundo. Cara, a gente que agradece você ter disponibilizado o seu tempo e, assim, ter feito isso tudo por nós, porque é uma troca, né? A gente sempre vive trocando experiências, energias. Então, assim, você ter feito isso tudo aqui na nossa cidade pra gente é um motivo de orgulho. Ter dedicado tanto tempo da tua vida aqui em Nova Friburgo, na Serra, e ter deixado o teu legado, porque uma mulher, assim, uma menina, ter saído com a pastinha debaixo do braço, isso é uma história muito inspiradora para várias pessoas hoje que estão assistindo a gente em casa, que estão vendo e ouvindo, porque esse podcast também vai virar um áudio. Então, assim, que isso sirva de lição e de inspiração para outras pessoas, porque isso a gente está falando de 30 anos atrás. Mais ou menos 30 anos atrás. Mais um cadinho, Cris. E não conta não, fala 30. Fala 25 já tá bom, passa mal. Passa a régua. E isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Numa época que hoje, as mulheres hoje têm muito mais representatividade no mundo, né? Na época não tinham tanto. Muito preconceito, né? Com tudo que acontecia em torno das mulheres. Então, assim, é muito bacana ouvir a tua história vencedora, inspiradora. E a gente fica muito feliz de você ter disponibilizado o seu tempo mais uma vez para estar aqui contando a tua história. Né? A gente está chegando no finalzinho do Cabana Cast. A gente vai fazer umas considerações finais. Eu tenho que falar um pouquinho de festa, porque se eu não fizer o Cabana Cast, não falar de festa... Você vai falar da festa também? Me atira um tomate virtual aqui, cara. É o ovo de um lado, o tomate virtual do outro. Então, assim, já de antemão, já te agradecendo, porque obrigada, a tua história é fantástica, fantástica. E que sirva para inspirar outras pessoas, não só mulheres, como homens, todo mundo que precisa realmente de um assim, cara, eu preciso dar uma sacudida na minha vida. Aí, ó, se inspire na Iole, se inspire no André, que é o seu máximo, sobre como cara. Lá atrás, porque eu conto, hoje eu tenho minhas palestras, né, e eu menciono de vez em quando o André, não falando sobre como foi na íntegra, mas agora eu vou revelar, porque ele vai levando essa história, já fica até assustado. Lá atrás, a assim gente tinha essa questão do preconceito, né? A mulher. Eu tinha 20 anos de idade, estava entre os 20 e os 30 ali, batalhando, e muita gente sabia que aquilo ali era o meu trabalho, eu precisava dele. E o André vai lembrar que ele sempre me apoiava muito. Então, eu comia muito sapato, né? Você tinha que estar lá, e eu sempre gostei de estar bem arrumadinha e tal, e com tudo em cima. E eu fui apresentar a proposta para um cara que era dono de uma empresa grande aqui, e esse cara me perguntou se eu concordava com o fato daquele contrato ser assinado em um jantar. E aí, você lembra disso? Que aí eu falei, qual contrato? Esse daqui? Aí eu puxei o contrato, enrolei o contrato e falei, o senhor sabe exatamente o que fazer com esse contrato, né? Isso é assédio. E posicionei o contrato enrolado em um dos meus dedos. Rapaz. E eu falei pra ele, passar bem.
você é um babaca. Virei as costas e saí. Cara, eu saí de lá assim, fervendo de ódio, porque eu tava muito bem. E eu achando que eu tava abafando, né? Fazendo aquela apresentação de negócios. Cara, eu cheguei possuída no escritório, o André. Ele é um babaca, você fez muito bem. E a gente se abraçou porque, assim, eu fiquei muito chateada por ter passado por aquilo, porque o cara tava me assediando. Claro, claro. E era um contrato grande. E aí o André me apoiou e ele falou, você fez muito bem, ele é um babaca, esse otário. E assim, e aí esse cara eu tinha certeza que qualquer coisa que eu passasse com o André era a porta fechada. Se alguém me destratasse, era a porta fechada. Então, Sim. sempre, como você falou, essa troca. Então, eu penso, olha, meninas hoje, né, entre os seus 20 e 30 anos, ou mulheres entre os seus 30 e 40, ou entre os 40 e 100 anos de idade. Se vocês passarem por alguma dificuldade, né, dessa natureza, entenda que se vocês não forem apoiados pelos seus pares, os seus pares estão errados. Então, assim como eu tive a possibilidade de encontrar pessoas incríveis na minha vida, com certeza vocês também vão ter. Vocês só precisam encontrar o lugar de vocês. Ponto. É isso aí. Porque sempre vai ter uma pessoa incrível para cada 2 pessoas otárias que você encontrar na tua vida. Então, veja com quem são as pessoas incríveis em que você vai se aliar. Porque eu tive, mais uma vez eu falo, muita sorte. Obrigado por isso, André. Eu que agradeço. Estou emocionado aqui de ouvir isso tudo. Foi muito legal. Tem coisas que a gente às vezes nem fala, mas eu gosto de, hoje, com essa representatividade toda que a mulher tem, hoje sou empresária no setor de educação, sei que tenho uma responsabilidade muito grande de impactar muitas pessoas. E eu entendo quando eu estou no caminho certo, quando o teu filho te presenteia com um livro chamado Mulheres Extraordinárias. Então, assim, para mim... Nossa, é um resultado extraordinário, realmente, né, da criação. É uma decisão muito firme que você tem que ter todos os dias para entender que você pode estar no caminho certo, mas, mais ainda, é ter a certeza que o que você está fazendo é a coisa certa para se manter ali. Quando você falou sobre humildade, né? Todos os dias de manhã, Cris, eu acordo e antes de pisar o chão, eu piso na minha vaidade. Porque é o que a rádio ensina pra gente. Né? Porque Perfeito. a rádio, esse estrelismo todo que muita gente às vezes tem, né? Você ter a certeza de que você primeiro pisa na tua vaidade antes de pisar o chão, te traz uma responsabilidade maior. Eu agradeço muito a Deus, mais uma vez, por estar aqui e ter tido essa escola junto com vocês. Que bacana. Porque vocês formaram as minhas raízes. Isso pra mim é muito importante. Que bacana. Obrigada por isso também, André. Obrigada pra tua mãe, obrigada pra Aline, que também teve que ir lá entrar no barco junto com você e pegar o Vinícius. Beijo pra Aline. Não sei entender quem é Iorle, né? Naquela época era tudo muito recente e muitas vezes muita gente não entendeu essa irmandade que sempre tivemos juntos. Então, cara, assim, eu não tenho palavras. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez por isso. Eu vou deixar aqui um convite para vocês conhecerem a primeira aceleradora de conhecimento do Brasil, que é a Ampla Educa. Então, no @AmplaEduca. E a gente tem a Ampla Educa e a gente também tem a Ampla Náutica. A gente tem aí um projeto bem bacana voltado na área náutica. A Ampla Educa está sediada aí em uma área costeira. E a gente tem aí um projeto bem bacana aí pela frente, em que ele é muito visionário, muito inovador, né, nos conceitos que a gente tem aí de educação. Veio também num cenário de pós-pandemia, onde muita gente queria tudo muito acelerado, mas queria também isso aqui que a gente não é ser humano, não abre mão. E a gente quero mandar um beijo para a Adi, minha grande parceira, para todos os nossos instrutores e pessoas que, inclusive o Vitor, que é da nossa escola de drone, que a gente tem hoje como um processo de implantação lá dentro da escola. Então a gente tem aí muita coisa pela frente para realizar e quem sabe um dia tem uma Ampla Educa aqui em Nova Friburgo, só para ter mais um motivo para voltar para cá mais vezes. Vamos trabalhar para isso. Então, assim, é muito legal, assim, eu sempre acreditei que o pote de ouro não está no final do arco-íris, Cris. As moedas estão no meio do caminho e demorei muito para me construir até aqui, para entender que é assim. Então, eu sempre muito envolvida, fazer tudo perfeito. A perfeição está nisso aqui, cara. Então, muito obrigada por essa oportunidade, André. Eu que agradeço, só tenho que agradecer. Sério. Cris, obrigado. Obrigada a todos vocês me receberem na casa de vocês, porque assim, pra mim não tem preço. É o que eu não trocaria por dinheiro nenhum no mundo. Que bacana. Sério. A gente que agradece, cara, todos vocês aí. Mais uma vez o André Felipe e o Escófano. Um beijão do Cris K pra vocês. Olha, espero que vocês tenham curtido bastante e que inspire vocês. Porque a história deles são histórias vencedoras. A gente já foi no chão e a gente tá voltando, tá indo, tá subindo, tá descendo. O lance é curtir a vida, principalmente nas festas desse cara aqui. Sensacional, gente. Um beijo para todo mundo que curtiu o nosso Cabana Cash. Esse foi o terceiro Cabana Cash.
Você que está afim de contar a tua história, entre em contato com a gente, vou deixar a tag aqui embaixo. Vem pra cá e conta a tua história, inspire mais pessoas a fazer o bem, jogar o bem pra frente, tá bom? Um beijo, foi um prazer ter vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Forte abraço do Cris. Beijo pra vocês, até o próximo Cabana Cast. Muito obrigado.